Maria Doroteia Soares, 28 anos. 28 anos. Quer dizer, eu trabalhei no sítio, trabalhei na escola de Carinho, trabalhei na Secretaria de Educação, trabalhei na escola, aí fui para o depois. Lá, eu trabalhei 28 anos. Aí com a idade, me aposentei. No caso, foram 28 anos total de serviço à educação. Dentro desses 28, trabalhou um tempo no sítio, um tempo na secretaria e um tempo no quarto de outubro. Ah, na escola que caiu. Sim, lá no Pequeno Mar. E lá eu fui transferido para cá. A função desempenhada sempre foi professora? Aí as disciplinas que lecionou, assim, eram todas as disciplinas, né? Que era fundamental, né? Menor. Naquela época chamava fundamental ou era primário? Era escola fundamental. Lá na 4 de outubro, qual foi a retrospectiva da sua carreira no espaço escolar? Que foi bom, que foi ruim? Foi um trabalho fácil, foi difícil, como era? Mais ou menos, né? Eu trabalhava no pré, no primeiro, segundo. No caso, trabalhou com turmas muito seriadas, né? Jogos de adulto à noite. O que motivou a escolher a carreira de servidor? Naquela época de dificuldades? Escolheu ser professora porque gostava? É porque quando eu comecei, fui professora. Assim, minha irmã trabalhava lá longe. Foi embora para São Paulo e me deixou no lugar dela, né? Aí ela nunca voltou, aí o prefeito me chamou. E a formação acadêmica, como foi? Chegou a se formar, eu ainda lembro da formação, não foi? Eu fiz o primário, como é que chama? Magistério, e fiz a formação. Depois que já estava trabalhando. E na 4 de outubro, como foi a vivência? Teve alguma experiência marcante? Quais foram as principais dificuldades, assim, superar? Eu gostava, eu tenho amor no meu trabalho. Chegou um professor aqui e disse assim, a senhora trabalhou quantos anos? 28. Eu não aguentei nem um mês. Né? Na escola, uma escola de parabéns, porque é uma escola bem desenvolvida, né? De referência, né? Tem muitos funcionários bons, né? Concursados, formados. E uma escola assim, disciplinada, né? Bom dia, William. É um prazer receber você na minha casa para dar essa entrevista, né? Como ex-professora do 4 de outubro. Eu me chamo Glimácia Maria W. Eu trabalhei 34 anos, né? Prestei serviço professora. Sempre foi professora, Sempre fui né? professora, né? No 4 de outubro, a maior parte do meu tempo de serviço foi no 4 de outubro. Né? Eu trabalhei mais de 20 anos na escola, comecei na Barra, né? Lá no sítio Barra do Catolé, município daqui de José da Penha, onde eu trabalhava com na época, né, nem chamava multisseriado, era outro nome que dava, né, para quem trabalhava com todas as séries, né, do primeiro ao quarto ano, né, e trabalhei numa faixa assim de uns 5 ou 6 anos lá no sítio, e depois fui transferida para aqui, para a cidade, e justamente no 4 de outubro foi onde eu exerci o restante do tempo, a minha função. Na escola, no 4 de outubro eu lecionei História, comecei trabalhando com História e lecionei também a disciplina de Ciências e Língua Portuguesa. Eu sou formada em Letras, né, pela UERN, Paulo do Sué, fiz Letras e a especialização foi em Língua Portuguesa. Né? Foi bom, uma época difícil, na época a gente entrava pelo vestibular, né? Não tinha muita facilidade, né, para entrar, foi um pouco difícil. Fiz 2 vestibulares, na verdade, para poder conseguir entrar. O segundo foi que eu entrei na faculdade. A minha vivência no 4 de outubro foi boa, graças a Deus sempre me relacionei muito bem com todo mundo na escola, né? Nunca tive problemas com ninguém, né, da escola, foi muito bom a vivência no 4 de outubro. Uma coisa marcante, que ainda hoje eu lembro, que me marcou, foi uma feira de ciência que eu fiz lá, né, com uma turma, muito bom, que a gente superou as expectativas na época, lembro bem disso, né, hoje temos aí uns alunos que se sobressaíram, estão bem, né, e isso é muito prazeroso. Eu quero parabenizar a escola, né, o 4 de outubro,
onde eu vivi, né, esse tempo todo. Eu trabalhei lá, uma instituição muito boa. Só assim, gratidão, né, pelo tempo que eu vivi lá. É uma instituição realmente muito boa, e só parabéns, né, e que Deus continue abençoando a escola e os funcionários. Qual o seu nome? Meu nome completo é Alisson Fontes Leite, pequenininho. Quanto tempo de atuação? Atualmente eu comecei em 2003 e 2025 completa 22 anos. Agora no 4 de outubro foi durante 17 anos. Função desempenhada lá? Lá eu fui professor, fui supervisor, fui diretor. Lecionou alguma disciplina específica? Olha, a que mais me identifiquei, ciências. Mas ciências, história, geografia, religião, artes, acho que de todas, só não matemática e português. O restante, eu sempre tive esse contato. Agora, quando iniciei, eu gostava muito de história. Até hoje eu gosto. Se eu fosse para mim pegar livros, eu pego livros de história e faço leitura. Mas depois que comecei a lecionar ciências, que entra na biologia de ensino médio, é muito bom. É o corpo humano, é as plantas, é os animais. Então é uma disciplina que eu me identifico bastante. Retrospectiva da carreira nesse ano. Olha, assim, deixei vários amigos lá no 4 de outubro, é sempre um prazer estando lá, né? Me dou bem com todos os funcionários, deixei, como falei, grandes amizades, grandes amigos. E assim, foi um tempo de muita aprendizagem, principalmente no tempo da direção, né? A gente aprende bastante e a conviver com as pessoas. Uma coisa é você estar em sala de aula, uma outra coisa é ter todo o contexto de uma instituição, você desempenhar o papel de gestor, né? Porque da cozinha, a falta do sal, até uma discussão entre alunos e tentar manter um ambiente saudável, tudo passa pelo diretor, né? Então, se o diretor também não tem uma paciência, não saber ser um mediador, né, nesses conflitos, a escola também vai ficando muito conturbada, e nem é isso que a gente quer para funcionários, professores e com os alunos, né? O que o motivou a escolher a carreira de servidor nessa instituição? Na realidade, assim, quando eu comecei, pensando aí em que seria, eu estudava muito para fazer o curso de Direito, né? E fiz o primeiro, que na época era vestibular, não era o Enem de hoje, né? E não passei de primeiro, continuei estudando. E minha mãe disse: olha, faça um curso aqui na região aqui de Pau dos Ferros, não tem história em Direito, porque quando às vezes não dá certo, vai em outro, você continua, né, fazendo essas tentativas. E iniciei em pedagogia, porque a pedagogia ela lhe dá direito tanto à sala de aula como à direção, supervisão escolar, um campo muito amplo, né? Inclusive também em algumas empresas tem essa questão, né? E eu me identifiquei muito. Eu dizia que eu nunca ia para uma sala de aula. Sala de aula não vai dar para mim, não. Se brincar, eu vou matar quem está lá, porque eu não aguento criança, barulho, isso não. E minha primeira experiência, na época, Corrinha Socorro Rocha, que era a secretária do município, deu a oportunidade, junto com o prefeito na época, para mim lecionar ali no Feijoada. E quando eu passei a ver a situação de vida daquelas crianças, com o contexto que eu fui formado, que a criação que eu tive, né? E lá em casa, graças a Deus, a gente nunca faltou a comida. A gente não era rico, mas não faltava comida. E você ia ali para a zona rural, um local tão perto, e você via crianças que tinham que sair mais cedo, porque as mães, às vezes devido à bebida, não deixavam alimento para os filhos, aí começa a tocar em você. Só para você ter ideia, nessa escolinha ali do Feijoada, foi eu que passei por lá, Mário, Luciano, tinha a Galiga também, lá de Pau dos Ferros, foi professora, agora me foge a memória. E Luciano foi um dos que saiu lá chorando, né? Você vê o contexto. Tem crianças que saíram para matar passarinho, cibito, para comer no sal da cocheira do boi.
Aí você pensa, eu posso transformar a vida quando eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, né? Que eu faço com prazer, com cuidado, né? Então, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, em sala de aula, que eu acredito que é isso. É esse amor que eu tenho pela educação. Passei a gostar, me identificar. E hoje, se fosse para voltar, eu voltaria novamente como professor. Faria tudo de novo. Relato sobre sua formação acadêmica. Pronto, eu formei em pedagogia, né? E fiz uma segunda graduação, que é um segundo curso superior. E como na época eu fazia ciências, ministrava lá ciências, Mário disse, vai ter um curso lá em Pau dos Ferros e tem. Aí eu vi o edital e disse, mas eu não sei nem se é para mim, porque eu não era concursado, eu era contratado no município, trabalhei muitos anos como contratado. Aí disseram, não, ok, vamos tentar. E assim eu fiz, deu certo, passou eu e sua professora atual, Alda. Nós dois fizemos esse curso juntos, né? 2 anos, porque a gente já tinha graduação, era como se fosse uma especialização. E Deus é tão bom que na época, quando a gente finalizou, teve o concurso do Estado, 2015. Eu fiz esse concurso para o Estado e fiz o concurso do município em 2017. Em 2018 eu passei a ser efetivo no município, né, professor efetivado. Em 21 fui convocado, 6 anos depois, né, fui convocado pela governadora para ser professor de biologia, que é dentro da área de ciências. E em 21 para professor, em 22 eu fui chamado para ser supervisor. Então eu tenho 2 vínculos aqui. Por isso que eu me desliguei. Se não faz, se você não gosta do quadro, pelo contrário, eu vou lá, me sinto em casa, certo? A questão foi essa. Como eu passei em 2 vínculos, eu tenho, digamos, 2 empregos no Estado. Sou supervisor e sou professor. Descreva o seu tempo de vivência na 4 de outubro. Experiências marcantes, dificuldades enfrentadas e superação. Experiências a gente tem muitas. A gente tem brincadeira, a gente cresce a cada dia. Tem momentos marcantes. Como quando você pega uma turma de 8º ano, eles sempre faziam uma festinha, porque no 9º não ensinava eles, né? Aí fazia aquela festinha de despedida ali. Eu tenho essas fotos até hoje, tenho vídeos, e são coisas que marcam a gente, né? Coisas assim tristes também aconteceram, mas coisas de discussão, assim, quando um professor discute, ou quando você fala com algum funcionário, quando você está na função de diretor, não é você querer menosprezar o outro pelo cargo que você está, mas é a forma que você tenta manter a instituição funcionando de forma correta, né? Então eu acredito que eu fiz um bom trabalho, como eu disse lá no início, eu fiz muitas amizades, né? Experiências, vivências, tem muita coisa interessante, foi até as historinhas que eu contei a Verlândia, de você tentar sanar situações de conflitos entre alunos. Isso aí tinha muito, né? Dentro de sala de aula, às vezes ali no galpão, mas a gente conversando, levando direitinho, sabendo conduzir aquele momento, a gente conseguiu sanar naquele momento e não deixar sequela nem aluno se agredir, né? Então eu acredito que o trabalho também foi muito bem feito pela equipe que eu tinha, de grandes profissionais, como ainda hoje tem lá no 4 de outubro, né? Eliane, inclusive, a atual diretora, era minha vice na época que eu estava na direção. Então a gente aprendeu muito junto, né? Desde mexer em dinheiro público, né? E não fazer nada errado, sempre pensar no outro antes de pensar em si. Então a gente formou uma bela dupla ali na educação e tinha aqui o pessoal, os supervisores e professores que dava continuidade no nosso trabalho. Então acredito que foi um trabalho bem feito. Deixe sua mensagem à visão aos 50 anos dessa instituição. Como mensagem, a gente é uma das escolas que tem referência aqui na região, né, o 4 de outubro. A gente espera que esses 50 anos possa se transformar em muitos mais 50, né? E que todo profissional que passa nessa escola, ele sempre possa fazer o melhor, porque é através da educação que a gente pode mudar e transformar vidas. Então, quem está lá, faça um trabalho decente, um trabalho condizente com a grandeza do 4 de outubro, que só quem tenha a crescer é você como profissional
e os alunos como futuros profissionais. Muito obrigada por ter deixado e você estar convidado para ir para ali. Com certeza, todos os anos eu participo, gosto bastante, e é o momento de rever os amigos, né? E de ver vocês se destacando lá no 4 de outubro. Parabéns e muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje conversando com vocês, professores e professora dessa querida Escola 4 de Outubro, depois de tantos anos. Quero, antes de tudo, expressar minha sincera admiração pela iniciativa de comemorar os 50 anos de criação dessa escola. Ao celebrar esta data, vocês não estão apenas lembrando o passado, mas preservando uma memória duradoura, mantendo viva a história de um espaço que formou e continua formando gerações. É importante lembrar que uma escola não é feita apenas das paredes, de carteiras e de sala de aula. Ela é, sobretudo, feita de gente, de professores, alunos, funcionários e diretores. Como dizia o educador Paulo Freire, a escola deve ser um lugar de amizade, de convivência e de diálogo. Um ambiente acolhedor, onde todos aprendem uns com os outros e onde o conhecimento se transforma em consciência e cidadania. E isso, sem dúvida, é o que dá sentido ao trabalho de cada educador. Tive a honra de exercer o cargo de diretor dessa escola no ano de 1977, de forma transitória, a pedido do estimado amigo e então prefeito eleito, José de Evaristo Fontes, Zeca. Naquele tempo, a escola tinha apenas 2 anos de existência e enfrentava grandes dificuldades para completar o quadro de professores. Mas, com esforço, união e principalmente com a compreensão do valor da educação por parte do gestor municipal, conseguimos superar aqueles desafios. Vale lembrar também que nos primeiros anos a Escola 4 de Outubro não tinha vínculo com o Estado. Ela nasceu de um convênio entre a Prefeitura e a SENEC, Companhia Nacional de Escola da Comunidade, o que mostra o espírito de cooperação e dedicação que marcaram sua origem. Por isso, estar aqui hoje, 50 anos depois, vendo essa escola viva, atuante e conduzida por educadores tão comprometidos, é motivo de grande emoção e orgulho. Incentivados pelas professoras Lurdinha Fontes, Nelma Pinheiro, Nazaré Pinheiro e Socorro Paulino, e com o apoio financeiro da Prefeitura Municipal, mandamos vir de Natal instrumentos para a banda marcial e realizamos, naquele ano, um lindo desfile cívico que se encerrou na Prefeitura Municipal, com a presença dos professores e demais autoridades. Como eu morava em Luiz Gomes e lá também lecionava, convidei a diretora do ginásio, professora Aparecida Fernandes, Dona Cidinha, que fez um belo discurso enaltecendo a data cívica. Parabéns a todos vocês que, com trabalho e amor, continuam escrevendo a história da 4 de outubro. Uma história que, mais do que número e data, é feita de pessoas, de sonhos e de futuro. Muito obrigado a todos. Me chamo Pedrina Soares, venho falar um pouco da minha trajetória que estudei naquela escola.
Antes ela era Clóvis Leite, antigamente era Clóvis Leite da Costa. Com o tempo foi que passou a 4 de outubro. Fiz meu ensino médio lá, né? Em 78 a gente foi a primeira turma, terminamos Para mim é um prazer estar participando desses 50 anos, né, de comemoração daquela escola. No período que eu comecei lá, ela era Clóvis Leite, né? Aí depois passou a 4 de outubro. Terminei em 88 o magistério, foi uma turma muito grande, a turma do magistério. Aí ingressei na educação também, ensinando. Aí hoje eu sou aposentada, graças a Deus. E para mim é um prazer muito grande ter feito parte daquela escola. Eu quero parabenizar pelos seus 50 anos, que é muita felicidade para a gente alcançar essa vitória. É uma vitória dessa escola que está funcionando e cada vez melhor. Maria Leone Pinheiro Pereira Chaves. Tempo de atuação? Em quê? Bastante tempo. Na educação? Tenho mais de 30 anos. Função desempenhada? Hoje estou na gestão, mas já fui professora, coordenadora. Você licenciou alguma disciplina? Geografia e matemática. Retrospectiva da carreira nesse espaço escolar? Nessa retrospectiva, ela é interessante porque eu já desempenhei várias funções. Por isso hoje, ser mais fácil de estar na parte de gestão, porque já vim como educadora, como professora, depois eu fui um ano ainda na supervisão, depois na coordenação, fui vice-diretora e agora, há 3 anos, eu estou como gestora. O que motivou, isso já é um sonho antigo, não é de agora, e se eu fosse fazer novamente, também seria professora. Esse foi por amor mesmo. Relate a sua formação acadêmica. A minha formação acadêmica, eu tenho pedagogia pela UERN, fiz psicopedagogia, que é uma pós-graduação pela FIP, que é a Faculdade Integrada de Patos, fiz geografia pela UFRN, no polo de Luiz Gomes, e fiz educação ambiental e geografia do semiárido, que também é uma pós-graduação em Pão dos Ferros, e estou fazendo outra especialização em gestão escolar. Descreva seu tempo de vivência na 4 de outubro, experiência marcante, dificuldade, reivindicadas, superação. Muita coisa. Eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar em 1990, faz tempo, né? Nasceram vocês, né? Era na creche. Aí, em 97, eu vim pra aqui, para o 4 de outubro. Estou aqui desde 97. Que era outra coisa? Fatos marcantes, né? Marcantes, tenho um que marcou demais, que foi a tragédia que aconteceu aqui no ano de 2013. E eu estava em sala de aula. E a menina também já tinha sido uma aluna minha, era vizinha, aproximada, e eu conhecia muito de perto. Então foi uma tragédia que abalou muito todos nós. A gente não esquece, a vida vai, né, dando continuidade, mas foi um fato bem real. Deixe sua mensagem em ilusão aos 50 anos dessa instituição. Foi bem planejado, a gente gostaria de fazer essa homenagem, que não é para a escola em si, são para todos nós que fazemos parte, que é a parte educacional.
E 50 anos de história não é para todo mundo, né? É uma repartição que já vem contando a história de muitas pessoas que por aqui passaram, por muitos dos alunos que aqui passaram e que irão passar, né? Então, fazer parte da instituição é muito interessante e é muito bom ser protagonista também desse momento que agora a gente vai vivenciar na próxima semana. É isso aí. Viu? Você foi professora de que disciplina, Lindalva? No magistério do telecurso. Telecurso segundo grau. E do primeiro grau. Era mesmo. Lindalva, na época do telecurso segundo grau, era videoaulas e vocês complementavam? Era do segundo, agora do primeiro tinha aula normal. Aula normal. Presencial mesmo. Esse telecurso primeiro grau era como se fosse o EJA hoje, era, Lindalva? Não, era relativo ao ginásio. Antigamente era o ginásio. Sim. De quinta a oitava. De quinta a oitava. É. Então é mais ou menos isso mesmo, né? Mas... Você lembra em que ano? Ixi. É porque faz tempo, né, Lindalva? Faz. Muito tempo. E a época em que você foi diretora, qual foi o ano? Lembra? Era você e Ibanez, era? Peraí que eu sei. Não, é assim, eu conto já. Eu fui diretor uma época que a Lisa saiu de licença, alguma coisa assim. Eu estava na supervisão, tive que ficar na direção. Mas eu não queria. Aí um dia fui lá e fez eleição. Eu ganhei, mas não aceitei. Porque você percebe quando as pessoas, quem é que gosta de você. E eu vi que só quem gostava do meu pessoal do primeiro grau. O professor é bom demais. Você dá o recado e vai para casa, né? Mas diretor tem o que fazer lá dentro, viu? Uma burocracia. Mas foi bom. Quando você estava em sala de aula, trabalhou com matemática? O supletivo você trabalhava todas as disciplinas, era mesmo. A questão de acho que você até já respondeu. O que motivou você escolher a carreira de servidor? Não, de servidor foi necessidade mesmo, para trabalhar. Para trabalhar, né? Quais foram essas dificuldades tão grandes que aconteceram? Minha filha, a dificuldade maior é que a gente não tinha livro. Hoje tem uma biblioteca enorme, né? Naquele tempo era coisinha começando, né, o dia. Sim. Se tivesse em casa, se preparado, se não tivesse, ia do jeito que podia. Não tinha livro para aluno. Então a principal dificuldade que a senhora relata é com relação a isso, né? Falta de material, né? Material para pesquisa. E agora, para a gente fechar, a gente queria que a senhora dissesse uma mensagem com relação, em alusão aos 50 anos da 4 de outubro. Minha filha, se eu pudesse dizer muita coisa, era bom. Porque é uma casa, uma segunda casa para a gente, para os alunos, né? Não? É uma vivência, tanto você ensina como aprende. Exatamente. É uma troca de experiência. É uma convivência da comunidade. Isso é muito gostoso. De pena que os pais também não gostam da escola, né? Vão de gato pintado. Olá a todos, espero que esse vídeo os encontre bem. Me chamo Everton Estevão de Moraes, sou um ex-aluno da Escola Municipal 4 de Outubro. Nesse ano no qual a escola completa 50 anos, eu tive o prazer de ser convidado para dar um breve relato da minha passagem na escola quanto aluno. Eu sou natural de Marcelino Vieira, me criei na Vila Ana Henrique, popularmente conhecido como Boa Vista, onde fiz o meu ensino primário, e havia sempre aquela expectativa de estudar na cidade. Mesmo sendo do município de Marcelino Vieira, sempre houve interesse da minha parte em estudar em José da Penha, devido a relatos de alguns colegas que já estudavam na cidade. Então foi feita a matrícula na Escola 4 de Outubro, onde comecei a estudar no ano de 2002 e me formei em 2006. Infelizmente acabei repetindo a 5ª série. Quando se trata de ensino, a Escola 4 de Outubro sempre foi referência em José da Penha para todos os municípios e municípios de outra cidade, como foi o meu caso. Na minha passagem pelo colégio, trago algumas lembranças de gestores, de amigos e dos bons tempos que passamos aí.
Por exemplo, a diretora e a vice era a Dona Ana, Dona Zarete. Tinha um quadro de professores bem amplo, Josivaldo, Marilac, tinha Elione, Mariel também, Mário, vários professores de alto nível, né, que sempre procurava passar o melhor para seus alunos. Reilta, tinha Vernândio Moura, Lázaro também foi nosso professor. Uma escola que sempre procurou incentivar cultura, o esporte, o lazer para alunos, professores, pais também, que sempre se dedicou nas datas comemorativas. Isso é fundamental para o desenvolvimento de todos. Eu não digo só dos alunos, mas digo também no modo geral, do município. Isso é bem importante. A Escola 4 de Outubro sempre se preocupou em manter essas tradições, manter o foco nessas datas, que sempre ajuda o desenvolvimento dos alunos. Já tem um certo tempo que eu moro fora do município, atualmente eu moro em Vinhedo, São Paulo, e bastante coisa mudou. Hoje tem ônibus para transporte dos alunos, melhoria nas estradas. Na minha época a gente ia de D20 para a escola. Quando o inverno era um pouco mais rigoroso, tinha dias que o carro não subia ao Alto do Boi Redondo, e por vezes já fomos para casa a pé. Por vezes o carro não conseguia chegar na Boa Vista porque não conseguia passar na passagem molhada devido às cheias no rio. Enfim, quero deixar aqui desde já o meu agradecimento. Rosana, obrigado pelo convite. Escola 4 de Outubro, meus parabéns pelos seus 50 anos. Com certeza muitos mais virão. E que essa instituição continue com esse intuito de trilhar pessoas a suas metas, planos, que com certeza creio que bastante aluno, bastante pessoas tiveram um futuro melhor graças à sua passagem aí nessa instituição. Muito obrigado, meus parabéns mais uma vez e boa festa. Com certeza creio que está sendo uma festa maravilhosa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.